Tudo sobre o mercado. O Atlético Mineiro reduzindo em 300 milhões de reais suas dívidas bancárias. Tenho certeza que você vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol nesse vídeo a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações. Combinado? O Natan perguntando notícias de Claudinho ou Scarpa. Ô Natan, o nome do Claudinho toda hora vem à tona em meio a especulações. Do que eu escuto do representante dele é que não há possibilidade de o Claudinho voltar. Vou até mandar mensagem agora para o Fernando Garcia. Estava conversando com o Fernando hoje sobre o Robert Renan. Pois até preciso explicar para vocês, porque hoje muita gente afirmando que já há um acordo para que o Robert Renan saia do Zenit, fique um ano no Corinthians por empréstimo e depois seja comprado pelo West Ham. Mandar mensagem agora pro Fernando Garcia. Fernando, última pergunta do dia, que eu já estava falando com ele sobre Claudinho no Brasil em 2024. Tem alguma mínima chance? Vamos ver o que a gente consegue sobre esse assunto, tá? O Galo conseguiu abater 300 milhões de reais em dívidas bancárias. A revelação foi feita pelo CEO do clube, o Bruno Mussi. Ele conta que a SAF do Galo foi constituída no momento em que o Atlético tinha 700 milhões em dívidas bancárias. Você sabe que a SAF do Galo aportou 500 milhões de reais, 300 milhões foram para a quitação dessas dívidas, ou seja, de 700 milhões a dívida caiu para 400 milhões. Somente com essa redução, o Atlético já garante uma economia de 54 milhões de reais com juros bancários na próxima temporada. Você sabe que quando você deve para o banco, você paga juros astronômicos. E o Atlético já conseguiu essa economia bastante significativa. Importante lembrar que apesar de fortalecer a sua questão de saúde financeira, o Atlético vai ter pouca grana para investir. A previsão é de cerca de 40 milhões de reais para contratações na próxima temporada. Até por isso o Galo se apressou para renovar o contrato de vários dos atletas do atual elenco. Os clubes preocupados com a questão envolvendo executivos de futebol, o mercado não dispõe de um alto número de executivos competentes. O Atlético precisa definir, né, essa questão do Rodrigo Caetano, mas aqui não depende só do Atlético, né? Ele analisa, ele não fechou nada com o Corinthians, e eu acredito na seriedade do Rodrigo Caetano, e também em pessoas do Corinthians que destacam isso. O Corinthians está com muito apetite para levá-lo, não é novidade para ninguém. Ele analisa com carinho, e é do jogo, né? Você receber propostas e analisar, mesmo que você esteja empregado e tal, natural que você receba propostas e analise. Não vejo o menor problema nisso. Agora, nós precisamos entender que o Atlético precisa mudar algumas estruturas, sabe? Independentemente de quem seja o diretor de futebol, se o Rodrigo Caetano permanece, ou se daqui a pouco, na saída, caso aconteça, o Atlético traga uma figura que eu recebi uma informação de que o Atlético, inclusive, já deu uma sondada, eu vou falar daqui a pouco quem é. Então, que eu acho que começa pela estrutura de comunicação, né? E aí se precisar citar nomes, eu cito. Mas exatamente diante disso que eu vou dizer agora, eu não preciso citar um nome, eu estou falando de toda a estrutura, que obviamente tem um comando, mas comunicar como um clube de futebol e não como uma coluna social. Vender a realidade do clube e não vender uma realidade acima daquela que todo mundo sabe que existe. Então o Atlético precisa investir numa comunicação real para a torcida. Parar de ter essa pegada cabotinista. O Atlético não precisa disso. Ficar ele mesmo se inflando. Temos o melhor não sei o quê, temos o melhor não sei o quê, nós somos melhores. Não precisa disso. Tá sob os olhos de todos. Todo mundo sabe que a estrutura do Atlético é excepcional na cidade do Galo. Todo mundo sabe que o estádio é maravilhoso e extremamente importante para a história do Atlético. Todo mundo está vendo o elenco que o Atlético tem. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo o crescimento exponencial nas redes sociais. Não precisa mostrar para ninguém. Mas comunicar dando a real, sem querer vender um clube que não é, e por vezes erram muito nesse aspecto, dar satisfação ou destacar pontos que não precisam ser destacados, evitar que conversas
tratadas em reuniões, conversas com conteúdo estratégico, que isso seja levado para A ou para B, porque o vazamento de uma informação, de algo estratégico que está sendo tratado dentro do clube, porque eu sei que no clube, tem gente no clube, na comunicação, que tem os seus porta-vozes aqui fora. Ah, mas você está reclamando porque você não é, não faço a mínima questão. A mínima questão. Eu tenho um grande amigo e irmão que foi diretor de negócios do Atlético, que é o Leandro Figueiredo. E me orgulho muito, muito, de no período em que ele ficou no Atlético, talvez, sei lá, 3, 4 anos, não me lembro bem quanto tempo ele ficou, ele não tenha me dado uma informação privilegiada. Se passava para mim, passava para um monte, mas nunca me deu uma informação privilegiada. Então não faço a menor questão, mas entendo que o Atlético precisa ter controle, a comunicação precisa ter controle, os R's que participam das reuniões precisam ter controle sobre pega aqui, solta ali, pega aqui, salta colar. E essas coisas por vezes prejudicam e incomodam, qualquer que seja o executivo. Se o Rodrigo Caetano permanecer, ou se o Rodrigo sair, e vocês fecharem, eu vou dizer agora quem o Atlético sondou, tá? E vocês fecharem com o Juninho Paulista, que é uma figura muito séria, e entendo que se o Rodrigo Caetano... A melhor opção é a permanência do Rodrigo Caetano. A melhor opção. Mas é disparada a melhor opção. Se vocês permanecerem com o Rodrigo Caetano, que é disparada a melhor opção, ou se caso não haja um ajuste, um acerto, e o Rodrigo Caetano saia, o que eu vou lamentar muito, porque para mim é competentíssimo, é uma mala, né? Mas é muito competente. Caso vocês tragam uma figura que vocês sondaram aí, que é o Juninho Paulista, nenhum deles, nem o Caetano, se vocês fecharem com o Juninho Paulista, que vocês sondaram, ou qualquer um outro, nenhum deles se sente à vontade com assuntos estratégicos tratados dentro de uma sala que alguém vaze para figuras estratégicas aqui fora. Bom, vamos passar para esse aqui, que esse aqui só informa, ele não bate, ele não reclama, ele não critica, então passa para ele, vamos usar para ele propagar, não tem vantagem nenhum nisso. Não tem. Então, muita atenção para o que eu estou falando. Eu não sou dono da razão, não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu só estou dizendo que é preciso que o clube trate as situações estratégicas de forma muito cuidadosa. Porque alguém de dentro do clube pegar o teor das conversas e vazar, isso prejudica e muito, e muito. Então é mudar isso, é continuar investindo fortemente em estrutura, Isso nunca pode parar. Por mais que o CT seja dos melhores, se não o melhor do Brasil, continue investindo lá. A melhorar cada vez mais. O estádio, ele já é excepcional, é novo, mas melhorar cada vez mais. Mudar e melhorar cada vez mais para tal experiência. Porque inventaram o negócio de experiência, eu mesmo sou um que uso, mas eu estou dizendo a experiência de ir para um estádio, começaram a falar muito sobre experiência, aí virou uma merda, porque aí a experiência é cara e quase sempre cheia de ressalvas. Mas enfim, melhorar a estrutura cada vez mais, tratar os assuntos estratégicos dentro do clube. Nossa, que seria interessante que em toda a reunião todos assinassem um documento. Isso que a gente está tratando aqui não pode vazar. Se vazar, aí vamos, sei lá, aí as providências serão tomadas e tal, mas alguma coisa tinha que ser feita, porque não dá para tratar assuntos estratégicos da forma que tem tratado ali dentro. Então, para fechar, eu lamento muito, ou lamentarei muito se o Rodrigo Caetano não ficar no clube. Um dos dois melhores, na minha opinião. Acho que qualquer esforço, todo esforço que o Atlético puder fazer para permanecer com o Rodrigo Caetano deverá ser feito. Mas, se ele sair e vocês trouxerem quem vocês sondaram, que é o Juninho Paulista, entendo que muita coisa tem que mudar com Caetano ou com o Juninho Paulista, ou se não for o Juninho Paulista, com quem entrar aqui. Ou se não for o Juninho Paulista, com quem vier, muita coisa tem que mudar. Principalmente a estrutura na comunicação, o cuidado com os assuntos estratégicos dentro do clube. É isso aí, meus amigos. Vamos nessa. Forte abraço, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, clica no sino, ative as notificações, like depois do vídeo, comenta, compartilha aí e vamos engrossando o caldo por aqui.
Valeu, um abraço.